Existem pessoas que começam a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E acabam não fazendo nada. Por quê? Porque se nós começamos muitas coisas ao mesmo tempo, nós não vamos terminar muitas coisas. Então, eu quero dar uma orientação para você. Eu falei, um dos segredos, primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O segundo é você viver a tua vida focado com metas, com prioridades. Por quê? Porque se você focalizar as tuas forças, a tua atenção, a tua energia, o teu coração, a tua mente naquilo que te traz esperança, então é 90% de chance que você vai vencer. Veja, o que você tem na sua mão hoje? O que está à tua disposição? Quais são as possibilidades que você tem hoje? Concentre-se nelas. Concentre-se nessas boas possibilidades. Concentre-se nesse pouquinho que está na sua mão e comece a trabalhar com esse pouquinho que está nas suas mãos. Então veja, para você começar a superar esse problema de estresse, você tem que focalizar a tua vida, você tem que começar a botar um foco, você tem que começar a colocar metas para você mesmo atingir. Porque se você não colocar metas na tua vida, alguém vai determinar uma meta para você seguir. E este alguém que não é você, que não é aquilo que Deus tem para você, esse alguém são os problemas. O problema vai focalizar você. Veja, quando nós temos um desgaste emocional, você coloca o foco no desgaste emocional. Se você tem uma crise de relacionamento, né, uma crise no casamento, você vai colocar esse foco, sabe, nesta crise. Se você tem uma crise financeira, a tendência é nós colocarmos o foco na crise financeira. Se você tem uma crise no relacionamento, amizade, a tendência é você colocar o foco nesse relacionamento. Se você perdeu o teu trabalho, a tendência é você colocar o foco no teu trabalho. Se você perdeu um ente querido teu, mãe, pai, irmão, marido, esposo, filha, o filho, coisa parecida, a tendência é você colocar o foco nessas coisas. Mas deixa eu falar para você nesta tarde, este foco não vai trazer benefício ao teu coração. Então perceba, tudo que você compra tem um manual. Se tem um manual, é para você saber como lidar com isso. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele nos deixou um manual. Aí você pode me perguntar, mas pastor, qual é o manual? É a palavra, é a Bíblia, sabe? E eu acho tão lindo que a Bíblia ela é chamada de Novo Testamento e Velho Testamento. Por que Novo Testamento e Velho Testamento? Porque testamento é quando alguém ele tem uma intenção em vida e ele quer que esta intenção, esse desejo dele, seja praticado, a vontade dele, depois que ele partiu. Então é chamado testamento. Então você chama um advogado e o advogado escreve aquilo que estava na sua mente, então você passa para o papel e alguém ratifica isso em uma ordem legal, isso se torna um testamento. Então veja, a Bíblia é o testamento de Deus, de Cristo. Ele veio aqui à Terra, Ele passou pela Terra e Ele deixou no Novo Testamento e o Velho Testamento para nós, para que nós pudéssemos praticar, tomar posse de tudo aquilo que Ele deixou. E o mais lindo disso é que a palavra de Deus, Cristo, quando Ele passou na Terra, em João, no capítulo 1 e o verso 1, nós percebemos que ali está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que coisa linda, que coisa fantástica, sabe? No princípio era o Verbo, sabe? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo, né? E nós descobrimos que no grego também ela é chamada de logos. E o significado no grego da palavra logos quer dizer ideia, ou melhor dizendo, expressão de uma ideia. Então veja,
no princípio era a ideia, e a ideia estava com Deus, e a ideia era Deus. Então veja, esta ideia estava com Deus, e ela se tornou verbo. Quando eu quero saber a intenção de uma pessoa, eu só sei da intenção quando ela verbaliza isso. Note, querido, que me ouve nesta tarde. Quando eu verbalizo algo, eu estou transformando a minha ideia agora em verbo. Então, as pessoas vão discernir e saber e descobrir aquilo que estava na minha mente, no meu coração. Então, perceba algo, quando Cristo passou por esta terra, sabe, Cristo era o verbo, quer dizer, era a expressão da ideia de Deus. Quando nós olhamos para esta palavra, eu fico maravilhado, eu fico encantado, porque se eu quero saber da vontade de Deus, do Criador, está no manual, no testamento que Ele deixou para mim, que é a Bíblia. Então, se você quer viver uma vida de sucesso, você quer viver uma vida em vitória, eu quero que você entenda algo, você precisa consultar o manual da palavra de Deus. Por quê? Por que vem o estresse sobre a nossa vida? Porque o estresse, na realidade, quando ele se torna muito crônico, o estresse é a falta de confiança no teu Criador. A falta de confiança no Deus, que não é qualquer Deus, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas continuando, nós percebemos, eu citei sábado passado um versículo que está no livro de João, no capítulo 17, o verso de número 4, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Veja, Cristo, nesta oração aqui do capítulo 17 de João, ele está ensinando nós a viver uma vida focalizada nas nossas prioridades. Cristo está ensinando aqui neste texto a eu viver uma vida, a você viver uma vida focalizada, viver uma vida com propósitos, viver uma vida em metas, com metas. Então veja, vivemos muitas situações difíceis. Agora, se nós não esvaziarmos a nossa mente daquilo que não vai nos trazer sucesso, nós vamos começar a viver uma vida então de preocupação diária. E Deus não planejou isso para você. Deus não desejou isso para você. Então eu quero que você aprenda a confiar em Deus. Primeiro, segredo para você nesta tarde. Eu quero que você entenda que você precisa esvaziar o seu coração, a sua mente de tudo aquilo que não te traz esperança. A Bíblia diz assim, que nós devemos, o profeta Jeremias era um dos homens, este homem que foi fantástico na Bíblia, ele escreveu que nós devemos trazer ao nosso coração, à nossa alma, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nos traz esperança. Então perceba, aquilo que não te traz esperança, não é bom você pensar. Aquilo que não te traz esperança, não é bom você focalizar. Aquilo que não te traz esperança, não é bom você ficar remoendo no seu coração, porque essa situação vai te levar à destruição. E Cristo não te criou para isso. Cristo criou para você viver uma vida de vitória, uma vida de bênção em bênção. Veja, existe um outro texto do nosso manual. Lembra? O nosso manual, a Bíblia, está em Provérbios, no capítulo 3, de 5, versos 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só que fantástico, querido. Você que está me ouvindo nesta tarde, esta é uma palavra, sabe, uma palavra que pode te levantar, te dar um up, tirar dessa situação que você está vivendo
e você começar a endireitar as tuas veredas, e elas não vêm por si próprio, elas vêm quando nós confiamos em Deus. Perceba, confie no Senhor de todo o teu coração. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que é confiança, confiar em alguém, confiar em Deus. Por exemplo, você foi convidado para você fazer uma viagem e essa pessoa, ela pega então o carro e diz, você vai sentar do lado do passageiro. E você senta do lado do passageiro e você segue viagem com uma pessoa no controle, no volante. Então essa pessoa que você está agora caminhando juntos, ele está na direção e ele pode aumentar a velocidade, pode fazer uma ultrapassagem brusca. E se você não confiar no motorista, você vai conseguir descansar, você vai sentar na poltrona e relaxar, você vai conseguir descansar como passageiro, se você não confiar no motorista? É lógico que não. Você vai ficar apreensivo, você vai ficar incomodado, você não vai conseguir descansar. Por quê? Porque você não confia, você está junto, você está dentro do mesmo barco, você está dentro do mesmo carro, mas você não confia totalmente. Então, você está inseguro, você não consegue descansar. Então, se você não consegue descansar, é porque você não confia. Então, perceba, querido, nesta tarde, que andar com Deus, colocar a vida nas mãos de Deus, é você descansar, é você entrar no carro de Deus e dizer assim, Deus, eu confio, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque Deus pode ser qualquer coisa, pode ser o sol, pode ser a lua, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa, hoje pode ser um Deus, mas o Deus que te criou é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então caminhar com este Deus de Abraão, Isaac e Jacó, caminhar com este Deus e confiar nele a ponto de você entrar no carro dele, estar junto com ele, descansar, é você entrar no carro e você descansar na sua vida e dizer, Senhor, eu vou descansar, eu vou deitar na minha cama e vou dormir independente da minha situação, porque eu confio no Deus que me criou. Eu confio neste Deus que se preocupa com os passarinhos, com o lírio do campo, como está em Lucas 6, 24 em diante, se preocupa com as árvores, se preocupa com os animais, sabe? Esse Deus que me criou, que me formou, e quando Ele criou, Ele disse que era muito bom. Então, perceba, eu quero deixar esta palavra para você nesta tarde. Nós vamos continuar semana que vem nesta ministração, falando sobre o estresse, como superar o estresse. E eu quero que você acompanhe esta palavra e você vai ver que à medida que você estará acompanhando esta palavra e praticando ela, colocando ela no seu coração, colocando em prática na sua vida, então você vai ver que os horizontes vão se abrir para você. Eu louvo a Deus porque eu tenho colocado esta palavra em prática na minha vida, na minha família, sabe, na igreja em que eu sirvo como mordomo, porque eu sou administrador daquilo que Deus me deu. Então eu louvo muito a esse Deus, porque eu aprendi a descansar nele. E por descansar nele, eu não tenho estresse, eu durmo e deito tranquilo, porque Deus está no controle da minha vida. Então, querido, eu quero deixar esta palavra para você. Eu quero que o Senhor entregue a tua vida ao Senhor e descanse nele, descanse, entregue, busque conhecimento, busque no manual que é a palavra e você vai sentir Deus direcionando, como dizem Provérbios, Deus endireitando as tuas veredas. Então, que o Senhor te abençoe e até sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Um grande abraço, fique com Deus neste restinho deste sábado aí. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.